Pesquisas afirmam que 76% dos brasileiros não praticam o consumo consciente. Então, para a gente aprender, para a gente tratar sobre esse assunto, é que vamos conversar agora com o educador financeiro Rodrigo Schumacher. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, prazer é todo meu. Tudo certinho? Tudo certo. É Schumacher mesmo, né? Schumacher. Igual o piloto lá, assim, tudo, é tudo alemão, semelhança, tudo né? tem, também. Tá certo. Rodrigo, para a gente, assim, até conceituar para o nosso telespectador, consumo consciente é aquilo que a nossa mamãe falava assim, juízo na hora de comprar? Sim, e infelizmente isso não acontece com a grande maioria das pessoas. Eu falo que com experiência na área bancária e também agora como educador financeiro e desenvolvendo pessoas nessa área, a gente vê que as pessoas normalmente compram muitas coisas sem precisar. Pelo consumo da compra, muitas vezes para realizar um desejo. E é o que muitas vezes está impedindo as pessoas de realizarem mais sonhos, mais conquistas. E elas têm que entender que fazer 3 perguntinhas antes de uma compra é fundamental. E antes dessas 3 perguntas, esse fomento desse consumo inconsciente aí, ele seria motivado talvez pela facilidade hoje, a internet, compras online. Isso são fatores que agravam, né, essa questão? Com toda certeza, isso agrava sim, e nós temos algo que agrava ainda mais, é a facilidade de compra no nosso país. Uma compra que ela pode ser feita em 10, 12 vezes sem problema algum, o que não acontece fora. Então aqui a facilidade para a compra é muito maior. Então isso faz o melhor acesso a esse consumo inconsciente, né? Então a gente é como se estivéssemos o tempo todo criando também para nós necessidades não necessárias. Justamente. Que são os desejos, pode-se dizer, né? Que é a perguntinha que a pessoa tem que fazer. Isso é um desejo? Não é que você não possa comprar desejos. Das 3, essa é a primeira? Não. Das 3, a primeira eu preciso. Então, para pensar a respeito de consumo consciente, é você perguntar para si. Eu preciso do quê? Eu preciso? Justamente. E essa é a mais emblemática, porque nós queremos condicionar nossa mente a dizer que precisa, mas naquele momento, eu estou realizando uma compra, eu preciso de comprar aquilo? Que é a primeira. A segunda, eu posso comprar aquilo agora? Porque eu posso até precisar, mas eu tenho que planejar essa compra muitas das vezes. E eu tenho que identificar assim, eu quero, mas eu quero mesmo, porque muitas vezes aquele querer, ele é aquele querer naquele momento. Isso é algo que você não sabe... É aquele querer impulsivo ali, é a placa de promoção, é a inveja de alguém, né? É justamente, e causa o consumo inconsciente. E se a pessoa se condiciona a se perguntar sempre, eu preciso, eu posso, eu quero, e começa a levar esse processo a sério, inclusive eu tenho uma ferramenta muito legal, que é algo que a pessoa deixa na sua carteira. Eu achei até que ele ia abrir aqui para mim, uma nota de 100 aqui para mim, mas não foi isso. Não foi isso. Isso aqui é como, olha só, tem jeito de fechar aqui, ó, o nosso querido fininho ali, ó. Isso, é um cartãozinho, né? Que a pessoa deve carregar consigo, carregar ali na carteira, ser o primeiro, lugar do primeiro cartão ali, ou de crédito ou de débito, né? Com essas 3 perguntas. Eu preciso? Eu posso? Eu quero? Sonho até 1 ano. Aí vai colocar sonho a longo prazo. Sim, que é o principal também, tá? E essas 3 perguntas a pessoa tem que deixar bem claro o seguinte, se uma delas for não compre. Porque muitas vezes a pessoa, não, eu preciso, eu não posso, então já não compra, não passa para a próxima. E das 3, uma é não compra, aí você reduz o consumo inconsciente. Há dias passados aqui nós falamos aqui até sobre um comparativo do que vale a pena entre ter um carro próprio ou usar o serviço de aplicativos aí, por exemplo, táxi, etc. E é tão interessante que muitas pessoas que assistiram o programa, que são do meu relacionamento, foram levadas a esse tipo de pensamento e já estão, é difícil, uma decisão difícil, né? Considerando a possibilidade até já de vender o carro, o seu automóvel, porque se enquadraram num perfil ali onde valeria muito mais a pena
viver ali se utilizando ali dos transportes por aplicativo, do que manter um carro próprio. Então, isso já passa a ser uma consciência de um bom consumo. Né, Rodrigo? Com toda certeza, isso traz ao passado, porque no passado isso não era comum. Antigamente, nossos pais diziam pra gente, quem casa quer casa. Quem diz que a regra hoje é essa? A mesma coisa do consumo de um veículo. Antigamente, o ter o veículo era muito importante. Mas aí você tem que quebrar alguns paradigmas e tem que entender que nem sempre essa é a melhor decisão. Inclusive, esses sites desses aplicativos têm um cálculo para você dizer se seu carro, ele é importante você ter um carro ou não. Então, é quebrar alguns paradigmas passados aí e tomar a decisão correta. E muitas transformação da mente, né? Justamente. Agora, Rodrigo, por exemplo, dentro de alguns dias nós estaremos aí diante do Dia dos Namorados. Uau! O Loves in the Air, aí onde é uma data essencialmente também comercial. Tem que existir. A gente não pode também brigar. Porque Natal é para vender, Dia das Mães é para vender. Lógico, todo mundo depende disso, o comércio depende disso, muitas famílias dependem disso, né? E a gente vê e entende assim como um contexto muito específico, também torna-se propício problemas quanto à questão do consumo consciente agora. Porque você quer dar um presente que às vezes você tem dificuldade até para pagar, para impressionar uma outra pessoa, um presente que não vai ser tão útil. Tem todo esse ciclo também, né? Justamente, e entra algo que, a questão até emocional também, que nem sempre o presente mais caro é o melhor, a gente tem que ter a criatividade nesse momento também, então se eu não posso naquele momento promover uma compra de algo que seja tão elevado o preço, analisar e ir para uma segunda opção, então ter essa definição, porque o dinheiro foi feito para realizar sonhos. A gente tem que entender isso, até nesse cartão tem essa pergunta, eu tenho que direcionar, mas eu tenho que também ser estratégico e também não fazer compras aí que não cabem no meu orçamento, que onere ainda mais o meu orçamento no dia a dia. Agora aqui, Rodrigo, como nós estamos aqui ilustrando ao nosso telespectador, colocamos aqui também alguns objetos que podem fomentar esse tipo de problema, né? E a gente tem que fazer, tem que considerar dentro do nosso dia a dia. Por exemplo, os eletrônicos, smartphones, que hoje são, talvez aí, eu acho que as vedetes aí do consumo, não é? Justamente, e aquela pergunta antes, muitas vezes as pessoas querem ter sempre com o telefone atualizado. Será que ela está podendo? Será que ela precisa mesmo daquele telefone? Será que ela pode naquele momento? É um sonho, igual no cartão que eu mostrei para você, tem aquela questão, planeja a compra. Qual que é a diferença de decisão? Primeira ideia que eu falo como educador financeiro, que o dinheiro foi feito para ser utilizado sim, na hora certa. Mas eu tenho que analisar o momento de fazer essa aquisição. E antes de consumir, eu tenho que ter esse dinheiro guardado. E é algo que as pessoas não têm o costume de fazer. Então, por exemplo, respondendo aqui a pergunta, das três principais que você colocou, eu preciso, eu posso, eu quero. Agora, eu poderia colocar aqui também, né, dentro disso aí, como eu irei pagar? Com toda certeza. E esse como você irá pagar, você talvez em algum momento você tem que tomar alguma decisão de pagar, começar a pagar à vista, para você adequar, para você não partir para esse consumo inconsciente, para você ter um direcionamento nas suas compras mais claro. Então, é muito importante isso. E o momento certo ele vai chegar, desde que você tenha uma estratégia já bem definida, porque aí essa estratégia é o planejamento. Você senta, vê e planeja. Aí nós vamos ali para os outros acessórios ali também, pedir ali para focalizar ali, para você comentar para a gente sobre esse tipo de produto que está aí sendo mostrado ao nosso telespectador, né? Aí vamos colocar ali a questão, né? As roupas fitness, as roupas também já casuais, né? Com calçados, por exemplo, os acessórios ali e também os kits de beleza, que hoje é um mercado que, vamos dizer assim, não tem muita recessão não, né, Rodrigo? Porque o povo compra com força, né? Não tem tanta, é um produto que tem uma saída muito grande no mercado, mas eu digo que, por exemplo, roupa. Eu tenho a minha grade de roupas necessárias, quantos paletós que eu preciso. Então, se eu vou ter que comprar um que é importante, eu preciso, eu posso, eu quero, eu tenho que entender o seguinte, olha, comprei um, desfaço de outro, para que eu não fique naquela impossibilidade de comprar por comprar por comprar. Então, são decisões que a gente tem que tomar no nosso dia a dia. O que eu preciso no dia a dia?
em relação a algumas questões. Um celular, por exemplo, fala muito ao celular da moda, ao celular do momento. Será que você não pode planejar essa compra? Irmão comprou um celular aí, caríssimo. O celular custa mais de R$4.000. Aí ele deixou cair e quebrou a tela. O conserto ficaria em R$1.500 mais ou menos. Está sem celular. Porque ele comprou, não fez seguro, não tem o dinheiro para trocar a tela. Celular top, mas está parado. E tem essas questões também de comprometer o orçamento. E tem uma frase que é muito impactante do Warren Buffett, que ele diz o seguinte: aquelas pessoas que continuam comprando aquilo que não precisam, vai chegar um momento na vida dela que ela vai começar a ter que vender aquilo que ela precisa. Aí está o grande problema. Então a gente tem que começar a nos questionar, será que eu vou permitir que esse consumo inconsciente faça parte da minha vida constantemente? E até problema. Quando você coloca sobre o CD, exemplificou aí com o seu paletó, né? Hoje a gente está vivendo o tempo aí do frio. Chegou o frio, pelo menos para Belo Horizonte a coisa chegou. Você vai comprar um agasalho novo, mas aquele do inverno passado, aí é para doar. Não, mas aí eu quero ter. Aí ilustramos ali os calçados ali. Tem até um sapato aí meio mostarda amarelo, não sei como é que é isso aí. Mulherada, é status para as mulheres, né? Para muitas elas sucumbem a isso, né, Rodrigo? De terem ali no seu closet, a maior parte do closet, de sapatos. Isso também é perigoso, né? Para você, por isso é que quando a pergunta aqui você diz, eu quero, mas é se você quer ou você quer para os outros? Eu acho que é por aí também, Rodrigo. Com toda certeza, eu brinco muito sobre isso nos meus treinamentos, meus desenvolvimentos também. O tanto que talvez esse consumo desenfreado pode gerar problemas no futuro e vários outros produtos também que não sejam calçados, como as bolsas. Para os homens, muitas vezes, um consumo de roupas desenfreadas, então a gente tem que analisar. Às vezes o homem também ele pode pecar muito nessa questão, talvez com... O homem gosta muito da questão de jogos, de eletrônicos, ainda hoje aí tem uma turma aí, os caras velho, barbudo aí, igual fininho assim, os caras gastam tubos de dinheiro em jogos, etc. Carro, gastando com carro, isso também tem que ter uma medida aí, chegar ao ponto de equilíbrio, né? Com toda certeza. E isso vai direcionar a sua saúde financeira, que tem que ser trabalhada de forma inconsciente também. E hoje, Rodrigo, você como educador financeiro, por exemplo, considerando ali que durante alguns anos no nosso país o estímulo ao consumo, ele foi muito forte, né? Linhas de crédito para tudo quanto área e setor, diminuição de impostos para baratear, um crédito que era aberto assim, só para você levantar a mão já tinha um crédito aberto. O brasileiro, de uma certa forma, alcançou esse patamar, né? Gastou dinheiro aí até rir, aí viemos para esse período de recessão, onde hoje as famílias passam por um endividamento, mais de 60% das famílias hoje estão nesse estado de endividamento. Mais do que nunca vale a pena passar por esse processo, procurar essa orientação financeira para gerir as dívidas, para eliminá-las, não é isso, né? A palavra, para eliminar essas dívidas e para poder reabilitar-se para usar o dinheiro. Com toda certeza, e algo que eu compartilho muito, que para ter resultados diferentes eu tenho que ter atitudes diferentes. Então, quando se fala em essa mudança, essa transformação, ela não... Porque pegou todo mundo de surpresa e talvez causas, né, desse endividamento, porque muita gente não assimilou a mudança. Peraí, o salário diminuiu, o poder de compra também, mas as pessoas quiseram manter aquele mesmo nível de acesso, de compra, de aquisição. E hoje deu esse problema. Sim, mesmo porque tem inúmeros estudiosos sobre esse assunto que diz que não adianta ter mais dinheiro. Eu tenho que ter a educação financeira. E o acesso ao crédito, ele prejudica o orçamento daquelas pessoas que não têm o controle financeiro. Normalmente as pessoas lidam com o dinheiro da mesma forma durante toda a vida. A não ser que em algum momento ela aceite uma transformação. Isso vai continuar. Se ela tiver mais facilidade ao crédito, ela vai se endividar mais. Uma prova disso é que mais de 80% das pessoas que ganham jogos, por exemplo, uma Mega Sena, ela perde, depois de 10 anos, tudo e está muito mais endividada. E as pessoas acham que isso não vai acontecer com ela. Mais de 80%? Mais de 80%.
E tem uma... Teve um prêmio aí desses telecenas aí que o negócio deu lá 100 e tantos milhões, não foi? Justamente. Uau, e o cara ainda fica pobre. Sim, porque ele não se capacita, não se desenvolve. Ele não entende que isso vai acontecer com ele. As pessoas entendem que se aumentar meu salário, as minhas dívidas vão diminuir. Muito pelo contrário, as dívidas vão aumentar se essa pessoa não tem educação financeira. É aquele pensamento assim, por exemplo, eu vou trazer por um nicho ali do mercado, mas só para exemplificar. Ah, mas jogador de futebol não precisa não, o cara ganha muito e agora o cara reclamando de salário atrasado, o salário dele aí... Mas não, ele ganha muito, ele também tem muita despesa também, cresce proporcionalmente, né? Justamente. E as pessoas muitas vezes não entendem isso, né? Elas acham que com elas vai ser diferente. Porque continua pensando no seu patamarzinho ali. Né? E os bancos estão cada vez ganhando mais a cada trimestre e esse dinheiro sai do bolso de quem? Do próprio consumidor. E ele poderia estar realizando muito mais sonhos, né? É aí que eu queria chegar para a gente estar dando esses... rumos finais aqui, a nossa boa prosa, Rodrigo, sobre consumo consciente. Você falou sobre isso lá no início, que às vezes esse consumo consciente, atrapalhado aqui, impede da realização de sonhos. Faça esse link para nós sobre essa questão da realização dos sonhos e o quanto que nós mesmos nos prejudicamos por causa de não ter essa ideia. Então, vou aproveitar até para falar sobre dois assuntos. Primeiro, nesse cartão que eu deixei com você, ele tem essa questão, qual que é o seu sonho a curto prazo e qual é o seu sonho a longo prazo. Sabe por quê? Porque as pessoas vão deixar de consumir aquilo que não precisa, não pode ou não quer, se ela tiver com mente o seguinte, eu vou realizar aquilo em determinado período. Então, é a primeira questão. E a outra questão é o seguinte, nós estamos passando por uma reforma da Previdência agora, que ela está deixando claro que a idade vai ser cada vez maior para a aposentadoria, para a independência financeira, talvez, que talvez nem seja essa aposentadoria, a independência financeira da pessoa. E normalmente as pessoas não estão investindo nada pensando nessa independência financeira. Na hora que tiver 60, 70 anos, vai falar assim, agora, o que eu vou fazer? Mas por decisões erradas que muitas vezes ela vem cometendo no dia a dia. Então, eu digo que é muito importante as pessoas se desenvolverem nessa área. E quando eu faço os meus treinamentos, os meus desenvolvimentos, eu pergunto para as pessoas lá, 50, 100 pessoas, e aí, quem aqui acha que a educação financeira é importante? Todo mundo levanta a mão. Aí eu pergunto, quem aqui já leu algum livro sobre educação financeira na vida? Ninguém levanta a mão, ou poucas pessoas levantam a mão. Então a gente começa a entender aí, você vai cuidar do seu dinheiro do seu jeito ou do jeito certo. Porque esse conhecimento ele é muito importante, eu tenho que, muitas vezes, planejar, pensar lá na frente, sim, para trocar de carro na hora certa, sim, para comprar sua casa na hora certa. Para ver se vale a pena trocar de carro, né? Ou para se vale a pena comprar um carro. Sim, mas eu tenho que julgar que eu sou merecedor, mas na hora certa se isso for importante para mim. Mas talvez andar de Uber é muito mais interessante do que provavelmente dito. Agora, Rodrigo, e quando você se depara ali, ainda que na sua formação técnica ali, para essa área de atuação, ainda você precisa também encaminhar muita gente para psicólogos, também terapeutas, para até ajudar no seu trabalho, né? Com toda certeza, porque tem tratamentos que são necessários para que a pessoa tenha uma recuperação sim, para que ela possa se desenvolver. Então, lógico que tem essa questão. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.